Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. Há poucos dias eu recebi uma sugestão lá no YouTube de um tema e hoje eu quero falar sobre isso. O tema é maldição de família. Será que existe maldição de família? Como assim, maldição de família? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Eu te convido a essa reflexão. Maldição de família. Por muitas vezes eu ouvi esse termo e achei estranho. Isso é invenção da cabeça de algumas pessoas. Não, que coisa estranha, não quero nem ouvir falar disso. Porém, com o passar do tempo, estudando mais e principalmente conhecendo a constelação, eu comecei a entender um pouquinho o que essa expressão quer dizer. Essa expressão, ela simplesmente quer dizer que, por vezes, algo se repete nas famílias. E esse algo que se repete, por vezes, são situações de dor, situações de dificuldade. E aí fica parecendo que é uma maldição. Mas será que é uma maldição mesmo? Será que, então, a gente precisa ficar ali entregue àquilo e sem alternativa do que fazer na vida, a não ser se submeter àquela maldição? Não. Podemos fazer um pouquinho diferente. E resumindo o que a constelação nos traz e que nos permite olhar para essa possibilidade do fazer um pouco diferente, é colocar em ordem aquilo que está em desordem no nosso sistema familiar. Se você quer entender um pouquinho mais disso que eu estou falando, assista um vídeo meu, até um vídeo bem antigo, é um dos primeiros que eu gravei no meu canal, mas ele traz todo o conteúdo para esse entendimento, tá? O vídeo se chama O Amor Precisa de Ordem. Dá um pause aqui e vai lá e procura o que é isso. O que é colocar em ordem aquilo que está em desordem. Bom, mas prosseguindo aqui no que eu tenho para dizer para você nesse momento, é que todo o sistema familiar, ele é repleto de histórias, aquelas histórias dos nossos ancestrais. Então, vamos supor que em algum momento, alguma história difícil tenha acontecido com um ancestral meu. Não sei, vou colocar aqui, isso daqui para representar um trauma. Algo que aconteceu nessa família aqui e que faz parte da minha história. Então aqui é uma avó minha lá para trás, um avô meu lá para trás. E algo aconteceu aqui de muita dor. Não sei o que é, mas fato é que foi de dor e aquilo foi um trauma. E as pessoas que estavam aqui na época não conseguiram olhar para aquela dor e ficar em ordem com ela. Respeitar aquilo que tinha que ser respeitado, incluir quem tinha que ser incluído. E esse trauma ficou na alma dessas pessoas, registrado como algo de dor. E, principalmente, para as gerações futuras, esse trauma sistêmico, ele é passado como uma herança, como uma casa. O meu pai tem uma casa. Nossa, meu pai faleceu. Então, eu e os meus irmãos recebemos a herança. Só que é uma herança de lá na alma, uma herança de dor, uma herança de algo que não foi visto e que precisa ser visto. Esse trauma aqui pode ser diversas coisas que machucam o ser humano, tá? Pode ser um assassinato, um estupro, pode ser a perda de um filho,
pode ser uma traição, pode ser, enfim, tudo aquilo que causa dor no ser humano. E se aqui não foi olhado, essa dor ela vai sendo passada de geração em geração, até que alguém olhe. Bom, como assim isso é passado de geração em geração? Bom, tem várias teorias que explicam isso, tá? Algumas ainda sem comprovação científica e outras com comprovação científica. A psicologia, ela trabalha muito com o conceito de crenças limitantes. O que é uma crença limitante? Uma crença limitante é uma definição a respeito da vida e de forma equivocada e que fica registrado lá no inconsciente da pessoa. Então, um exemplo. Uma mãe diabética tem uma filha. E aí, quando essa menina tem ali os seus 4 anos, acompanhando aquela rotina da mãe, né, de tomar insulina, medir taxas, ir a médicos, uma série de coisas, essa criancinha bem pequena, essa menina vira para a mãe e fala assim: mamãe, toda mamãe é diabética? Olha só, é um raciocínio que era aquilo que aquela menininha dava conta naquela idade. E eu disse para essa mãe, que bacana que ela verbalizou, que ela pôs isso para fora. Porque geralmente a criança ela não verbaliza. E aí ela fica com aquela percepção, como essa, por exemplo, toda mamãe é diabética, então todas as mamães são diabéticas. E se essa menina se torna um dia uma mulher com essa crença lá na mente inconsciente dela, quando ela engravidar, ela vai ter ou uma diabetes gestacional ou a diabetes em si para ficar com ela por toda a vida. Então aqui eu tô te contando a formação de uma crença limitante na infância. Mas crenças limitantes são formadas também a partir daquilo que a gente aprende com os nossos pais. E geralmente traumas sistêmicos, eles são passados através do comportamento. De alguma forma isso é passado para a gente, para os filhos. E aí de repente estou eu aqui, lá no meu inconsciente, com uma definição de vida associada a um trauma dos meus antepassados. E um belo dia, cá estou eu, com esses antepassados e com essa imagem na minha mente. E aí sim, eu vou ter uma tendência de repetir essa imagem aqui na minha vida. Como, por exemplo, se tem aqui uma história de aborto ou de uma criança que morreu ali logo nos primeiros meses, talvez aqui eu tenha uma tendência de repetir essa história. E pegando essa imagem que eu montei aqui aleatoriamente e criando aqui uma história, então, a partir dessa dor, o homem se afasta. E aí talvez eu vivencie isso aqui também, na minha vida. Talvez eu vá ter algo aqui na minha história em que os homens não ficam. Talvez eu não tenha o aborto ou a morte de uma criança prematuramente. Mas os homens não ficam, os homens vão embora. Então, olha só, uma história lá do passado, se ela não é vista, se ela não é colocada em ordem, ela pode sim repercutir aqui na vida de quem vive hoje. Como olhar para isso para não repetir, para não ficar mais leal e para não ficar mais vivendo aquilo que é o tema desse vídeo, das maldições familiares? É necessário que eu olhe para tudo isso,
que eu olhe para a dor dessa pessoa. Aqui nessa história, por exemplo, eu posso olhar para a dor das 3 pessoas e falar assim: eu sinto muito pelo seu destino. Olhar aqui para essa criança e falar: eu sinto muito que você tenha ficado tão pouco tempo na vida. E olhando para isso daqui, dar um lugar no seu coração para essas pessoas. Talvez nessa história aqui que eu inventei, esse homem ele foi embora e ele foi excluído. Ele ficou ali como uma figura que foi julgada, uma figura não bem vista. Então eu posso olhar para ele e falar assim: eu te incluo no meu coração, você faz parte. E sem julgar, eu dou um lugar para essas pessoas. Então, se eu puder resumir tudo isso que eu falei agora, de como cuidar das maldições de família, é simplesmente olhar sem julgamento e dar um lugar no nosso coração para aquilo que é da nossa história. Ok? Resumidamente, maldições de famílias, maldição de família é basicamente isso. É aquilo que fica no nosso inconsciente familiar e que não foi olhado com respeito e está em desordem. Então vamos colocar em ordem? Bom, aqui eu dei um exemplo, tá? Lembrando que cada família tem a sua história, cada família tem ali a sua especificidade e isso tem que ser olhado individualmente. Por vezes, a maldição que se repete está relacionada à lei do equilíbrio. Por vezes, está relacionada à lei da hierarquia. Por vezes, à lei do pertencimento. Mas, resumidamente, o trabalho a ser feito é colocar em ordem aquilo que está em desordem. E a pessoa aqui, ó, se libertar para olhar para a vida, deixando para trás aquilo que é dos antepassados. Eu gosto de colocar esse lápis aqui, esse lápis, hora nenhuma ele significa exclusão, tá? Ele simplesmente significa que você deixa aqui para trás aquilo que é de dor com quem é de direito, cada um com a sua dor. E daqui para frente você cuida somente daquilo que é seu. Ok? E olhar para a vida. Para se libertar das maldições de família, fazer todo o trabalho que for possível para conseguir olhar para a vida, olhar para aquilo que é seu, para aquilo que você está destinado e que é seu direito. Bom, essa era a reflexão de hoje. Se você gostou, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e acione o sininho para você receber todas as minhas publicações. E com isso, você me ajuda a fortalecer o canal e eu a continuar este trabalho. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.